A Mongólia, uma nação de magnificência silenciosa e imensidão quase incompreensível, desdobra-se sob o céu azul mais puro do planeta. É uma terra forjada pelo vento, pela história e pela tenacidade de um povo nômade cuja alma ressoa com a dos grandes guerreiros que outrora governaram o mundo. Aninhada entre a Rússia e a China, esta nação sem litoral é o país menos densamente povoado da Terra, uma vasta tapezaria de estepes intermináveis, desertos imponentes e montanhas escarpadas. Além das lendas de Genghis Khan e impérios em declínio, a Mongólia é uma terra de tradições vivas, onde a vida segue o ritmo das estações e a conexão com a natureza é tão profunda quanto a própria terra. Curta este vídeo e inscreva-se para não perder nenhuma de nossas próximas explorações ao redor do mundo. A geografia da Mongólia é a característica mais marcante do país. Com uma área de 1.564.116 km², é o 19º maior país do mundo. No entanto, sua população é de pouco mais de 3 milhões de habitantes, o que lhe confere a surpreendente distinção de ser a nação com a menor densidade populacional do planeta. Dentro dessa vastidão, as paisagens variam drasticamente. A característica mais distintiva é a estepe, uma vasta pradaria sem árvores que cobre a maior parte do território central e oriental. Aqui, o horizonte é uma linha contínua que se estende até o infinito, pontuada apenas por rebanhos de gado e pelas gers e yurts, de pastores nômades. Esta paisagem aparentemente monótona é, na verdade, um ecossistema dinâmico e vital que sustenta a vida nômade há milénios. Ao sul, a estepe dá lugar ao deserto de Gobi, uma das maiores e mais famosas formações desérticas do mundo. Ao contrário da imagem popular de um mar de dunas de areia, o Gobi é predominantemente um deserto rochoso com vastas extensões de cascalho. No entanto, também abriga as impressionantes dunas de Kongorinels, conhecidas como dunas cantantes, que se estendem por 180 km de comprimento e 20 km de largura. O Gobi é um tesouro para os paleontólogos, com as descobertas de fósseis de dinossauros mais importantes do mundo, incluindo os primeiros ovos de dinossauro conhecidos. O Montanhas Altai a oeste forma o pico mais alto do país, o Pico Cuiten, com 4.374 metros de altitude. Esta região, com seus picos nevados, geleiras e vales profundos, abriga os cazaques, uma minoria étnica conhecida por suas tradições de caça à águia. No norte, a paisagem é um contraste gritante. Lago Kuvsgul, conhecido como a Pérola Azul da Mongólia, é um dos maiores lagos de água doce do mundo em volume. Cercado por densas florestas de taiga siberiana, é um paraíso para os amantes da natureza e lar dos Tsatan, um pequeno grupo étnico que ainda vive uma vida nômade, pastoreando renas. O clima da Mongólia é de extremos. Possui um dos climas mais continentais do mundo, com invernos longos e rigorosos, com temperaturas que podem cair abaixo de 40 graus Celsius negativos e verões curtos, porém quentes. A vida nas estepes é um teste de resiliência e adaptação constante. A história da Mongólia é uma das mais fascinantes e grandiosas do mundo. No século XIII, um jovem guerreiro chamado Temujin unificou as tribos mongóis em guerra e se autoproclamou Genghis Khan, o governante universal. Sob sua liderança e a de seus sucessores, o Império Mongol expandiu-se rapidamente, criando o maior império terrestre contíguo da história. Estendía-se da Europa Oriental ao Mar do Japão e incluía grande parte da Eurásia. O legado de Genghis Khan permanece uma força cultural e um símbolo da identidade nacional da Mongólia. Após o declínio do Império no século XIV, a Mongólia entrou em um período de fragmentação e dominação estrangeira. Por mais de 300 anos, esteve sob o domínio da dinastia Qing da China. No século XX, o país se viu na órbita da União Soviética e, em 1924, a República Popular da Mongólia foi estabelecida, tornando-se o segundo país comunista do mundo. O comunismo trouxe consigo uma modernização forçada e, ao mesmo tempo, a supressão da religião e da cultura tradicionais. Em 1990, como colapso do bloco soviético, a Mongólia tornou-se uma democracia pacífica, um processo quase sem derramamento de sangue. Ele dá, a habitação tradicional, é a pedra angular da vida nômade. Esta yurt redonda e portátil, com estrutura de madeira e cobertura de feltro, foi projetada para suportar os ventos e temperaturas extremos da estepe. O ger é mais do que apenas uma casa. É um microcosmo da visão de mundo mongol, com o centro da yurt representando o centro do universo e a abertura superior, ou seis, como um portal para o céu. A subsistência dos nómadas baseia-se nas 5 animais com focinho: cavalos, camelos, iaques, ovelhas e cabras. Cada um serve a um propósito específico, fornecendo leite, carne, lã e transporte.
A vida do nômade gira em torno de cuidar e pastorear esses animais, acompanhando as estações do ano em busca dos melhores pastos. O cavalo é, sem dúvida, o mais sagrado, um companheiro indispensável venerado em canções e lendas. A hospitalidade é um costume central da cultura mongol. Em uma terra tão vasta e deserta, um visitante costuma ser o único contato humano por dias. Um viajante pode aparecer sem avisar em qualquer ger e será recebido com uma tigela de chá com leite salgado e uma refeição quente, sem perguntas. Essa tradição de generosidade incondicional é um reflexo da dependência mútua e do respeito que mantém viva a sociedade nômade há séculos. A religião predominante é budismo tibetano, que coexiste com o xamanismo ancestral. Os xamãs, ou vaias, atuam como intermediários entre o mundo humano e o mundo espiritual, curando doenças e protegendo a comunidade. Ovos ou montes sagrados de pedras são encontrados no topo das colinas e são um local de veneração e oferendas aos espíritos da natureza. A cozinha culinária mongol é simples e baseada em carne e laticínios. Pratos como bebida, bolinhos cozidos no vapor recheados com carne, e o kushur, uma empanada frita, são onipresentes. Airag, ou leite de égua fermentado, é uma bebida nacional e um símbolo de hospitalidade. Devido ao clima extremo, os vegetais são escassos, então a dieta depende da energia fornecida pela carne e pela gordura. Ele Festival de Naadame, a celebração mais importante do país. Realizada anualmente em julho, ela destaca as 3 habilidades masculinas da cultura nômade: luta livre mongol, corrida de cavalos e arco e flecha. É uma oportunidade para as famílias se reunirem, competirem e celebrarem sua herança. O luta livre é um esporte milenar e a competição Naadam mais prestigiada. Lutadores vestidos com trajes tradicionais se enfrentam em lutas que testam força e habilidade. Arco e flecha é uma habilidade de caça e guerra que evoluiu para um esporte de precisão, onde os arqueiros miram em pequenos alvos de couro a uma distância de 40 a 60 metros. Corrida de cavalos. O evento mais impressionante, com crianças entre 5 e 12 anos competindo sem cela em corridas de até 30 km de extensão. Outros costumes são igualmente significativos. Ao entrar em um ger, é costume andar no sentido horário ao redor do fogão. Presentes são dados e recebidos com ambas as mãos ou com a mão direita, apoiando o cotovelo com a mão esquerda, um gesto de profundo respeito. A saudação tradicional envolve um breve aperto de mão com o polegar para cima, sem apertar as mãos, para indicar que não se está portando nenhuma arma. Se você está curtindo esta jornada pela Mongólia, lembre-se de que seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade. Curta e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Ulaanbaatar, a capital, é um passeio imperdível. É uma cidade que mistura o moderno com o tradicional, com seus arranha-céus de vidro, shoppings e antigos mosteiros budistas. Mosteiro de Gandan, com sua impressionante estátua de Buda de 26 metros de altura, é um lugar de serenidade e espiritualidade. A Praça Sukh-Batar, no centro da cidade, é o coração político e social da nação, dominada pela estátua de Genghis Khan. El deserto de Gobi é uma experiência imperdível. Uma viagem ao Gobi pode incluir uma visita ao Penhascos Flamejantes, onde Roy Chapman Andrews descobriu os primeiros ovos de dinossauro em 1923, o Dunas de Congorinels e o Vale dos Dinossauros, um lugar famoso por seus fósseis. El Vale de Orkhon, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, é o centro histórico da Mongólia. Foi a capital do Império Mongol, Karakorum, do qual hoje restam apenas ruínas e o belo mosteiro Erdenezu, uma das maiores e mais antigas do país. Para quem procura uma experiência ainda mais remota, uma viagem ao lago Kufzgule, uma viagem à Suíça da Mongólia. Suas águas geladas e florestas densas abrigam o Tsatanou, povo das renas, uma das últimas tribos pastoras de renas do mundo. Na região de Gobi, existe o cavalo de Przewalski, também conhecido como Takiem mongol. É a única espécie de cavalo selvagem que sobreviveu na natureza. A estátua de Genghis Khan a 40 km de Ulaanbaatar fica a maior estátua equestre do mundo, com 40 metros de altura. Os mongóis usam um tipo de escrita vertical chamada alfabeto mongol, que é um antigo sistema de escrita que ainda é ensinado nas escolas, embora o alfabeto cirílico seja o mais comum. Canto gutural, ou Khmer, é uma forma tradicional de canto na qual um único vocalista produz 2 ou mais tons simultaneamente, uma habilidade que requer anos de prática. A bandeira nacional da Mongólia tem um símbolo chamado Soyombo, que representa independência, justiça, liberdade e força. As temperaturas no inverno podem cair para menos de 40 graus Celsius, enquanto as temperaturas no verão podem ultrapassar 35 graus Celsius. Essa diferença de mais de 75 graus Celsius é uma das mais extremas do mundo. A palavra da significa caça em mongol, enquanto a palavra yurte, de origem turca.
A Mongolia foi o segundo país do mundo a adotar o comunismo. No dia da celebração do Naadam, os lutadores se enfrentam em lutas que podem durar horas, e os vencedores são aclamados como heróis nacionais. A cultura mongol, forjada na dureza da vida nômade, gerou ao longo de sua história diversas práticas sociais que podem parecer incomuns ou estranhas para as sociedades ocidentais. A percepção de que as mulheres mongóis têm muitos amantes frequentemente surge de uma interpretação equivocada da dinâmica complexa de suas sociedades ancestrais. Em algumas culturas nômades históricas, as relações familiares e os papéis de gênero nem sempre se conformavam aos padrões da monogamia estrita, como é conhecida em grande parte do mundo. No entanto, é crucial compreender que essas descrições se referem a contextos históricos e não representam a realidade da Mongólia moderna. A sociedade mongol moderna é uma nação que, embora valorize suas tradições e herança, abraçou a modernidade. O casamento e os relacionamentos românticos são amplamente regidos por escolhas pessoais e monogamia, como na maioria dos países ao redor do mundo. Os costumes de séculos pasados, frecuentemente mal interpretados por historiadores e viaxantes ocidentais, non refleten o cotidiano das mulleres mongóis contemporáneas, que son unha parte fundamental e altamente respeitada da sociedade, desempeñando papéis cruciais na economía, na política e na familia. Non se esqueça de curtir e se inscrever para que possamos continuar explorando os lugares máis incríveis do planeta juntos.